Hoje, a palavra do Senhor, né, é para a gente refletir um pouquinho a questão de como é que vai ser, né, como é que funciona, né? O Senhor criou um povo, tá? Então, a palavra diz que o povo de Deus estava na escravidão lá no Egito, e nisso, o clamor do seu povo chegou aos ouvidos de Deus, e Deus encaminhou um Salvador, Moisés, para tirar o povo do Egito. Então, todo mundo conhece, né, aquilo que aconteceu lá para resgatar o povo do Egito. E ali, nós vimos o seguinte, que o trabalho de Deus, o povo ficou 40 anos no deserto para tirar o Egito da sua vida. Então nós, quando tivemos um encontro com Jesus, Jesus nos deu, né, nos resgatou do pecado, resgatou da escravidão, e nós temos que tirar, né, de dentro de nós aqueles costumes do mundo, né? Então a purificação, o entendimento da palavra, né, é para que a gente, assim como Deus ficou com o povo dele andando no deserto, ensinando eles a ter aqueles costumes do Egito. Então nós temos assim que Deus cuida de nós, desde que quando você teve um encontro com Cristo, que você entregou a sua vida para Jesus, desde então Deus tem trabalhado na minha vida, na sua vida, para nos preparar, como noiva do Cordeiro, estarmos prontos para aquele dia em que a igreja vai ser arrebatada, né? Porque se a igreja for arrebatada hoje, nós estamos prontos, temos que estar prontos, porque a oportunidade é única, né? Então, a palavra de hoje, né, é para a gente trazer uma direção de como Deus trabalha na nossa vida para que nós, enquanto igreja de Cristo, enquanto a noiva, estejamos preparados, porque se Jesus voltar hoje, você tem que estar pronto, amém? Como eu disse, né, eu não quero ficar contente, eu quero subir contente. E para você subir contente, você tem que estar firme na palavra, você não pode vacilar. Então, para você ter uma ideia, né, quando Deus trouxe o seu povo do Egito, Ele estabeleceu uma aliança com aquele povo. Ele estabeleceu uma aliança ali. Ele falou o seguinte, olha, né, ele falou o seguinte, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então, Deus é um Deus de aliança. Ele falou o seguinte, eu vou adotar vocês como meu povo, mas vocês também têm que me adotar como o seu único Deus. Então essa é a regra número 1, né? Quando Deus falou o seguinte, eu vou trazer você para o ser chamado povo de Deus, povo escolhido de Deus, mas tem uma condição, vocês vão ser meu povo, mas eu vou ser o seu Deus. Não haverá outro Deus além de mim. Então, nós estamos falando como se fosse, quando a gente fala aliança, pensa num casamento. Que marido quer casar com uma esposa que não tenha fidelidade? Ninguém, né? Eu acho que não é nosso costume, né? O casamento não tem esse negócio de... No passado, né, o homem poderia ter mais de uma esposa, mas hoje não. Nós temos o casamento do marido de uma só mulher, né? Então assim também Deus quer a sua noiva fiel, né? A sua noiva fiel a Deus. Então nessa palavra de hoje nós vamos ver, né, que Deus vai trabalhar para que o homem seja obediente à sua regra. Ele determinou regras para você andar segundo a sua vontade, trazer os benefícios que Ele tem, mas Deus é justo. Então Ele trabalhou com leis, Ele trabalhou assim, desde que Ele tirou o povo do Egito, Ele se preocupou em colocar regras de condutas para o seu povo. Então nós, como igreja de Cristo, a palavra é a nossa regra de conduta para termos povo eleito de Deus, para sermos, assim, no dia que Jesus voltar, nós subirmos felizes, né? Não ficar contente, né? Que o negócio de ficar contente não é bom, não. Então, Deus é Pai, né? Então, quando Ele criou Adão e Eva,
Vocês se lembram bem, né? Que a primeira regra que ele estabeleceu lá para Adão e Eva, falou assim, olha, vocês podem comer de todas essas árvores, né? Esses frutos, vocês podem comer de todos esses frutos, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, não comem, porque se comer, morrerá. Então, ali, Deus estabeleceu um princípio, né? O princípio que o salário do pecado, mais para frente Paulo vai colocar isso na carta aos Romanos, que o salário do pecado é a morte. Quando nós pecamos, né? Deus falou o seguinte, olha, não coma, se comer, morrerá. Então, Deus estabeleceu um princípio, falou assim, olha, não vai faltar o que comer, tá? Tem árvore para você escolher à vontade, mas dessa aqui, né? Exatamente essa, não coma, porque essa árvore, se comer, certamente morrerás. Então, nisto foi estabelecida uma regra, um princípio, que o pecado, né, resultaria em morte. Aqui o pecado seria o quê? A desobediência da vontade de Deus, não é isso? Deus falou o seguinte, a minha vontade é que vocês vivam bem. Você, né, falou para Adão e Eva, né? Vocês vão dominar sobre todas as coisas, sua vida vai ser uma tranquilidade total. Vocês vão dominar sobre os animais, sobre as aves, sobre os peixes do mar, sobre tudo. Mas a regra era obedecer a Deus. E à medida que o homem desobedece a Deus, então o pecado entra no mundo. Então nós passamos a partir daí ter um problema sério, né? Então, quando Deus, a vida seguiu, né? O Adão e Eva foram expulsos do paraíso, a vida seguiu. E o povo de Deus, depois de Abraão, Isaac e Jacó, né, eles foram para o Egito e chegou, né, na parte em que eles estavam escravos no Egito. Então, quando Deus resgata o povo, ele fala o seguinte, agora nós vamos trabalhar com uma lei. Eu vou escrever uma lei e essa lei vai valer, né? Vocês vão ser meu povo, eu vou ser o seu Deus e tem uma lei para ser cumprida. Então, irmãos, abra comigo em Números 15, 22. Né? Pensa que Deus é pai, que Ele está cuidando dos filhos. Ele tem milhões de filhos para cuidar. Né? Pensa como é que você educa os seus filhos. Você fala para os seus filhos, seja obediente, não desobedeça. Né? Não é isso? E aí, quando os filhos desobedecem, você mata seus filhos? A vontade, às vezes, dependendo da arte, a vontade até de pegar pelo pescoço, né, da criança. Mas olha só, né, Deus como Pai, Ele, sabendo da desobediência da natureza humana, Ele criou uma lei também do perdão. Né? Ele criou também, falou assim, olha, né, Ele estabeleceu a lei do perdão. Então eu quero que vocês vejam que Deus, sabendo que o homem tem a natureza do pecado, e Ele amando o homem, assim como o pai ama seu filho, Ele estabeleceu regras para o pecado, né? Regras para o perdão. Então, por quê? Ele falou o seguinte, o salário do pecado é a morte, mas eu vou também construir o perdão, né? Então é nisso aqui que é a palavra de hoje, para a gente entender o perdão de Deus, né, sobre o pecado, até que ponto que nós vamos ter esse perdão. Bom, então a nossa palavra-chave aqui está em Números, né? Está lá nos 5 livros, os Pentateucos, né? Então está aqui Números 15, do verso, nós vamos ler aqui, do verso 22 a 31. Olha só o que diz a palavra de Deus quando o povo pecar. Ele fala assim, e quando vierdes a errar, e não fizerdes todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por mão de Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou e dali em diante nas vossas gerações, será que quando se fizer alguma coisa por erro e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto e
em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de manjares de libação, conforme o estatuto, e um bode para expiação do pecado. E o sacerdote fará propiação por toda a congregação dos filhos de Israel. Então, o sacerdote vai fazer uma troca. Os pecados das pessoas, a palavra apropriação é trocar, né? Trocar. Os pecados do povo de Deus ali, pelo sangue daquele animal, né? Então, fará a apropriação, tá? Apropriação para toda a congregação dos filhos de Israel. E ele será perdoado, porquanto foi erro, e trouxer a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor por causa do seu erro. Foi erro. Em outras versões, né? Vamos ver aqui como é que está essa versão. Preparada a oferta pelo pecado. Desce mais, Bruno, por favor. Todo estrangeiro, perdoado, porque todo esse povo tem envolvido no pecado. Vai lá no verso 25. Bom, eu tenho aqui uma versão, eu preparei a palavra aqui na versão Almeida, revista e atualizada. E aí, na hora de pegar a Bíblia lá, eu trouxe a Bíblia na versão corrigida. E diz o seguinte, né, na versão atualizada: portanto, foi erro, né, e foi um erro, e também foi ignorância. Então, há uma situação quando existe o pecado na ignorância ou erro, né? Então, nisso aqui, Deus trata dessa forma: será, pois, perdoado toda a congregação dos filhos de Israel ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por erro sobreveio todo o povo. E se alguma alma pecar por erro, né? E quando eu falo aqui erro, também por ignorância, para a expiação do pecado, oferecerá uma cabra de 1 ano, e o sacerdote fará expiação pela alma que pecar, quando pecar por erro ou ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel, e para o estrangeiro que estiver no meio deles, peregrino, uma mesma lei vos será para aquele que isso fizer por erro e por ignorância, tá? Ou por ignorância, tá? Mas, agora vem uma outra situação. Mas a alma que fizer alguma coisa, a mão levantada, ou seja, voluntariamente, propositalmente e atrevidamente, que tem a versão também nisso aí, quer seja naturais, ou seja, do povo de Deus, quer seja estrangeiro ali no meio deles, injúria ao Senhor, a tal alma será extirpada do meio do seu povo, será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento, totalmente será extirpada aquela alma e a sua iniquidade será sobre ela. Então, irmão, a palavra de Deus aqui está falando o seguinte, né, para a nossa reflexão. Existem 2 tipos de pecados que Deus observa: o pecado por erro e por ignorância, e o pecado voluntário. Né? Não é assim, fiz involuntariamente, não sabia o que eu estava fazendo. Não, a pessoa conhece a palavra e fala: não, eu vou fazer porque eu acho que eu devo fazer. Então, aí não tem perdão, porque você está afrontando a palavra de Deus, né? Então você não quer saber o que Deus pensa a respeito. Você falou assim: não, prevalece a minha opinião, não a vontade de Deus. Então, evidentemente que se fosse o seu filho, como é que você educa seu filho, né? A criança, quando erra, faz uma arte, né? Você corrige ela. Mas se você nunca te ensinado, como é que vai ser a sua mão? Vai pesar sobre ela? Com certeza, você, na primeira vez, você vai orientar, né? Imagina, né?
Imagina, a Neuza sempre lembra, né? A Lilian, quando tinha um aninho e pouco, né? Ela foi na penteadeira, pegou um vidro de perfume daqueles preferidos da Neuza, da mãe dela, né? E veio, né? Quando a mãe dela viu, ela disse assim, Lilian, né? Ela se assustou e soltou o vidro assim, pá! Né? Então, evidentemente que ela não apanhou por causa disso, né? Então, porque não apanhou, né? Porque não houve, naquele momento, assim, foi uma coisa involuntária, né? Agora, eu lembro o Rodrigo, né? O Rodrigo quando estava na escola, né? E ele tinha uma dificuldade de prestar atenção lá copiar lições. Um dia, a mãe dele foi chamada na escola, a professora falou assim, olha, seu filho desse jeito não vai passar de ano. Olha só, ele começa escrevendo aqui e termina lá em cima, né? Não tem noção, o caderno dele todo, né? Aí ela pegou e falou assim, Rodrigo, você vai aprender a escrever agora, você vai ter agora comigo, não é com a professora não, né? E ele ficou de sexta-feira até domingo à noite para pôr o caderno dele em ordem. Então, ou seja, houve perdão? Houve. Mas quando você fala, há um erro, há o pecado, né? Há um custo. Há o perdão, mas há um custo. Tá? Então, Deus falou o seguinte, se o povo pecar, né? O salário do pecado é a morte. Alguém vai ter que morrer. E o sumo sacerdote tinha a autorização, tinha o poder, né, de sacrificar, fazer como nós lemos aqui, uma propiciação, uma troca. Então, ao invés de a pessoa morrer, morria um animal. Oferecia-se o sangue, era aspergido lá no Santo do Santo, o sangue daquele animal. Imagina que você tem um cachorrinho que é seu xodó, né? É tudo que você tem. E você erra, você peca. Aí Deus fala o seguinte, alguém vai ter que morrer, né? Você não, eu vou te dar um perdão, mas o seu cachorrinho vai ter que morrer. Um exemplo, né? Uma coisa valiosa vai morrer por sua culpa. Então, assim, né, o pecado, havia a propiciação do pecado, né? Então, quando uma pessoa errava, por erro, por ignorância, pecado é pecado. Não há perdão, não há remissão, se não houver derramamento de sangue, amém? Então, o Rodrigo foi perdoado, mas ele teve um custo para poder ser perdoado, ou seja, ele teve que escrever, imagina, pensa você, sexta-feira à tarde, à noite, sábado o dia inteiro, de noite, domingo, para até acabar aquele caderno. Então teve um custo. Ele foi perdoado? Foi. Teve um custo. Então, nós estamos falando aqui de 2 pecados. Pensa naquela criança, né? Pensa naquela criança que você viu ela quietinha, não foi ver o que ela estava fazendo, quando você chegou lá no quarto, a parede inteira riscada, né? Você vai ficar muito bravo com essa criança, né? Você vai, talvez, né, além de falar com ela, dar uns puxões de orelha, dar uns tapinhas, sei lá, alguma coisa, você vai fazer alguma correção. Mas você falou, aplicou ali um perdão para ela, mas ela pagou por aquilo ali, porque você não matou ela por causa daquilo. Mas, de novo, segunda vez, parede riscada. Terceira vez, o juízo vai pesar, não é verdade? Porque aquela criança está afrontando a tua autoridade. Então ela não está mais ignorante. Então, a palavra de Deus fala aqui do pecado por ignorância e por erro. Você pode errar, né? Num nervoso, numa atitude impensada, mas você vai ter a consequência. Por exemplo, se você ferir alguém pelo nervoso, depois pedir perdão, né?
a tragédia está feita, né? Então, mas Deus perdoa se você se arrepender, mas você vai ter um preço, né? E ali, a palavra de Deus fala que existe a propiciação, né? O sacerdote tem poder de trocar o sangue do animal morto, né, pela sua vida. Você que deveria morrer. Porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte, né? Em Hebreus 9:22 fala que Romanos 6:23 que fala, né? Que Paulo fala, porque o salário do pecado é a morte e a lei vale para todos, não é só para se for parente meu não vale, não, é para todo mundo. Deus é justo, Ele não tem esse ou aquele. Lembra de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus? Quando ele pecou com Betseba, nasceu uma criança, aquela criança lá, ele falou, essa não vai viver. Então ele perdeu o seu filho, né? Então, ou seja, uma vida foi ceifada ali nessa história, né, do pecado. Não estou dizendo que Deus trata assim, estou falando uma comparação. Mas depois, Deus deu Salomão para ele, que veio a ser o rei que sucedeu Davi. Então, o que nós estamos falando aqui, né? Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão. Para o perdão acontecer, alguém tem que morrer, né? Você tem que renunciar a alguma coisa, você tem que... alguma coisa você vai perder, né? Deus quer ver até que ponto você está renunciando à sua vida, né? Quem perder a sua vida vai viver. Quem falar, eu não quero perder nada, né? Quero aproveitar minha vida, não quero perder lá. Então a palavra de Deus, né, ela tem essa questão aqui. Então, Deus criou os 10 mandamentos. Então Deus estabeleceu os 10 mandamentos, a lei, passou lá para Moisés, a tábua com os 10 mandamentos. E os irmãos se lembram, né? Amarás seu Deus, né, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração, de toda a tua alma. Ele fala depois, não adorarás imagens, esculturas, né? Não quer que você fique adorando outro Deus, né? Não tomará o seu nome em vão, né? Não ficar usando o nome de Deus em vão. Honrar pai e mãe, não matarás, não roubarás, não cobiçarás mulher, o bem do próximo, não darás falso testemunhos, né? Então, Deus criou os 10 mandamentos e falou o seguinte, olha, vocês têm que seguir essa lei aqui. E Deuteronômio, né, ele fala de todas as coisas que acontecem se a pessoa desobedecer às leis de Deus. Então ele fala, olha, procura me ouvir. Se você ouvir a minha voz, as bênçãos te alcançarão. Mas se você desobedecer, a coisa vai pegar. Porque as bênçãos não vai mais te alcançar. Então você vai ter uma situação indesejada. Mas Deus, sabendo da natureza do homem, né, quando Adão pecou, desde o paraíso, em Gênesis 3,15, ele prometeu o Redentor. Ele falou para Satanás, que é a serpente, falou assim, ó, por isso, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a descendência dela e a tua descendência. O seu descendente, aliás, que é Jesus, ele te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então, ali, né, em Gênesis 3,15, Deus falou o seguinte, né, Satanás, você vai morrer, né, você vai ser derrotado, né, virá do descendente da mulher, virá aquele que pisará a tua cabeça. Então, Deus já promete a redenção do homem lá na frente, na plenitude dos tempos viria Jesus, tá? Então a palavra é o seguinte, né, que Deus amou o mundo, João 3,16, de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o plano de Deus, né? Deus sabia da fraqueza do homem, sabia da natureza pecaminosa, mas Ele deu Jesus. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, todo aquele, não é só para a igreja de Jesus, todo aquele
que nele crê. Então, aquele que nele crê passa a ser a igreja de Jesus. Então, nisto, né, nós temos aqui, voltamos àquela questão que Deus colocou no meu coração para hoje, é dia de ceia do Senhor. Tem muitas pessoas que estão nos acompanhando pela internet, que, aliás, eu esqueci de cumprimentar a todos aí, os amigos, os parentes, pessoas conhecidas que estão acompanhando pela internet também, né, que estão vendo essa mensagem. Tem muitas pessoas, irmãos, que não conhecem a palavra. Então, perdendo, né, perdendo bênçãos, perdendo também, incorrendo em problemas com a lei. Se alguém não conhece, nunca estudou física, não souber da lei, né, da gravidade, né, e pular do 20º andar de um prédio, pelo fato dele não conhecer a lei, ele vai ficar parado no ar? Eu nunca estudei. Ele pulou, vai ficar no ar? Não, vai se arrebentar, porque a lei é para todos, os que conhecem e os que não conhecem. Então, Deus trouxe uma palavra no meu coração hoje, porque tem muitas pessoas que estão aqui conosco, que conhecem a palavra. Pode ser que tenha alguém que fala, eu não sabia disso, mas a maioria das pessoas que a gente vem ministrando, pregando, acompanhando a palavra, já conhece. Mas tem muitas pessoas, às vezes, que assistem essa mensagem na internet, não têm o entendimento da importância de Jesus na nossa vida. Irmãos, eu vou falar para você uma coisa, que você ofende uma pessoa, se você falar para ela que não basta ela amar a Deus. Como assim? Né? Como assim? Se eu amo a Deus, está tudo resolvido? Tá. Eu conheço Deus, até o diabo conhece Deus, teme a Deus, porque ele sabe que Deus é poderoso para destruir ele, já determinou a destruição dele. Mas o homem, nós não podemos esquecer, né? Como o pastor João, domingo passado, lembrou, todos nós pecamos e por isso nós carecemos da glória de Deus, né? Nós temos que reconciliar com Deus. E Deus mandou o seu Filho para poder trazer para nós a reconciliação com Ele, né? Porque Deus é justo. Deus estabeleceu que o salário do pecado é a morte, né? E Ele falou o seguinte, para você não morrer, eu vou dar meu Filho, o que eu tenho de mais valor. Se você que está me ouvindo agora falou assim, não quero nem saber de Jesus, então, é a mesma coisa que uma pessoa está morrendo, caindo num buraco, eu falo assim, olha, eu vou te dar aqui uma corda, eu não quero saber da corda, eu só aceito se você me der a mão, mas eu não te alcanço, vou te dar uma corda, eu quero a mão, senão eu morro, então você vai morrer. Porque não, né? Então, Deus, o Senhor nos deu seu Filho amado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nisso, irmãos, eu volto aqui para aquilo que nós temos dois tipos de pecado. O pecado por ignorância e erro, e o pecado que é por atrevimento, ousadia, enfrentamento, como você quiser chamar, quando você sabe que é errado, mas você assim mesmo você quer fazer, né? Então, a palavra diz o que aqui, né? Voltando aqui, mas no verso 30 que nós lemos, a alma que fizer alguma coisa, a mão levantada, ou seja, enfrentamento, quer seja dos naturais, quer dizer, do povo de Deus, ou dos estrangeiros, fizer injúria ao Senhor, tal alma será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela alma e a sua iniquidade será sobre ela. Lembra, irmão, aquela passagem que Jesus fala que naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz isso, eu fiz obras de caridade, eu ajudei asilo, ajudei favela,
dei alimento para os pobres, né? Aí o Senhor falou assim, ó, afastai-vos de mim, né? Vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. A pessoa nunca quis conhecer Jesus. A pessoa nunca se submeteu a Jesus. Então, essa palavra de hoje, irmãos, é muito... O Senhor falou assim, hoje é dia da ceia do Senhor. A palavra diz, examine-se o homem a si mesmo, antes de cear. Então, nós temos que estar nos apresentando, né, para sentar à mesa com o Senhor, mas nós temos que ter esse entendimento, né, que para aqueles que tiverem no pecado por ignorância, por erro, haverá chance de, em havendo o arrependimento, serem perdoados. Mas aquele que fala o seguinte, ó, não quero saber, esse não teve arrependimento, então não tem como. Né? Aquele que não tem o arrependimento levará sobre si a iniquidade. E aquele que pratica a iniquidade não tem como entrar no reino do céu. Muito simples assim, né? Bom, então, muitos vão para o inferno, né? Porque não querem sair do pecado. Não é verdade? Muitas pessoas escolheram, falaram assim, olha, eu não acredito em nada disso, eu prefiro ficar aqui na minha vida, né? Fraudando os outros, né? Levando uma vida de mentira, uma vida de adultério. Estou nem aí, esse negócio de Deus é fanatismo, né? Vocês crentes são muito fanáticos. Aliás, tem gente que acha vergonhoso ser chamado de crente. Né? Uma vez, eu já falei isso aqui várias vezes, né? Mas às vezes sempre tem uma pessoa nova. Uma vez perguntaram para mim assim, você é crente? Né? Isso uns 40 anos atrás, eu falei assim, Deus me livre. Eu falei isso, não estou falando que alguém fala, não. Eu falei, porque eu tinha um preconceito, né, tão grande de crente. Depois que eu aprendi que ser crente, o que é ser crente, eu falei assim, eu sou crente com muito orgulho, porque eu creio, né? E eu sou crente. Então, se você que está me ouvindo, você crê no Senhor Jesus, você crê em Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, você é crente. Não importa a igreja que você está, mas você é crente. Agora, se você é um cristão verdadeiro, é outra história. Mas então, irmão, nós estamos falando aqui que nós estamos muito perto, né, do tempo do fim. Né? Então, o que diz a palavra quando fala que quando chega o tempo do fim? Que o amor de muitos se esfriarão. Nós estamos vendo isso? Nós não estamos vendo pessoas assim, nem aí, né? Pessoas na própria família. E imagina em relação a uma vida de pecado. Então, eu queria ler com os irmãos uma passagem que Paulo fala à igreja de Coríntios, tá? 1 Coríntios 6, 9 a 11. Fala sobre os pecados que não entrarão no reino do céu aqueles que tais coisas praticam. Então, o Senhor colocou no meu coração para nós ler aqui para os irmãos. Ó, 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Ele começa falando assim, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Eu pergunto, você é uma pessoa justa? Ou você só olha o seu lado, você não tem dois lados? Não, eu só olho o meu lado, o outro... Então você não é uma pessoa justa, porque o justo, ele olha, né, os dois lados. Então, a palavra diz que as pessoas injustas não herdarão o reino de Deus. Né? Outra coisa, eu falei no verso 9, né? Aqui, ó. Não, 1 Coríntios 6, de 9, aqui, ó. No 10, não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns
de vós tem sido isso. Mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmão, olha só o que nós estamos falando aqui, né? Que existe os fornicadores. O que é fornicador, pastor? Aquele que pratica o sexo fora do casamento. Está escrito aqui na Bíblia. Né? Aqueles que praticam pornografia. Aqueles que praticam, né, os idólatras. Não herdarão o reino de Deus. Aqueles que são idólatras. Pastor, eu não tenho imagem de santo na minha casa, mas a idolatria não é só para a imagem. Se o dinheiro é o seu ídolo, que te afasta de Deus, é o dinheiro, né? Porque você é atraído pelo dinheiro. É mais importante que Deus, ele é um ídolo para você. Então, a idolatria, irmãos, é o seu carro. Se o seu carro é mais importante. Eu me lembro, eu sempre conto essa história do irmão, que ele começou na igreja, né, conhecendo aquela palavra, aquela sede, aquela vontade de conhecer a palavra, e orava, aquela fé toda, e o desejo dele era comprar uma moto. E ele pedia para Deus comprar uma moto, assim, né, para poder, uma moto bem assim, de porte, né, para viajar. Aí o dia que que ele conseguiu comprar a moto, que aí eu já não sei nem se é Deus que deu para ele, porque ele sumiu da igreja. Nunca mais você viu. Então, aquilo ali afastou de Deus. Com certeza não foi Deus que deu aquela moto para ele, né? Porque Deus nos quer abençoar, mas se tem alguma coisa que vai fazer mal, você daria uma faca para sua criança de 1 ano brincar? Não, né? Então Deus também não vai deixar coisa que vai nos afastar dele. Deus às vezes não dá coisa porque nós vamos nos machucar. Então nisso aqui, a palavra fala os adúlteros, os efeminados, até os sodomitas, ladrões avarentos, bêbados, nem os maldizentes. Irmãos, eu queria falar para você o seguinte. Uma pessoa, eu vou fazer uma pergunta. Quantas vezes você dá glórias a Deus por dia? Em tudo dai graças, não é assim que diz a palavra? Quantas vezes você dá glórias a Deus por dia? E quantas vezes você fala palavras de maledicência? Inferno, né? E dá aquelas palavras que eu não vou usar aqui no púlpito aqui, que não são adequadas, né, para a gente usar. Irmãos, se você colocar na balança, né, que você, ao invés de glorificar a Deus, você tem usado palavra de maledicência, está aqui. Está aqui nessa palavra que diz que não herdarão o reino de Deus. Mas aí, Paulo fala o seguinte: alguns de vós têm sido isso. Então, isso não é novidade, não. Olha, eu fazia isso, tá bom, mas você não faz mais. Ou se faz, já não faz com aquela naturalidade. Quando você fala, opa, errei, né? Perdão, Senhor, né? Entendeu? Então, você vai se disciplinando. Aquele palavrão que você mandava a pessoa para aquele lugar, que você falava, vai para o inferno, né? Espera aí, você é cristão? Deus nos chamou para salvar as pessoas do inferno, não é para mandar para o inferno. Não é verdade? E pô, o que é isso? Então, nós estamos falando o seguinte, né? Temos 2 grupos, de novo, dos ignorantes e aqueles que erram e se arrependem. Assim, eu queria dizer uma coisa para você. Se você que está aqui, você que está assistindo a sua casa, está ouvindo essa palavra, a partir de agora você não pode dizer que você é ignorante. Olha que notícia ruim, né? Porque agora você já está sabendo. Entenderam? Você poderia dizer, por isso que a palavra diz que Jesus quer que pregue o evangelho a toda criatura. Se nós calarmos a nossa boca, até as pedras falarão. Por isso Deus colocou a internet, para não precisar eu ir até, por exemplo, hoje tem pessoa lá em Portugal ouvindo, tem pessoa lá no Piauí ouvindo,
né? No Maranhão, aliás, tem pessoas em Minas. Então, olha o que o Senhor preparou para nós, a tecnologia, para que as pessoas sejam alcançadas. Jesus está voltando e todo mundo ouvirão. Todo mundo. Se nós calarmos, até as pedras falarão. Então você não pode mais, você que está ouvindo essa palavra, né? Não adianta pôr o dedo no ouvido, você já ouviu, que os ignorantes, aqueles que não sabiam, têm uma chance. Mas se você já sabe, agora, se você errar, você vai falar assim, ó Senhor, eu errei. Mas você não pode mais falar que você não sabia. Que essas pessoas que praticam essas coisas aqui que eu citei, não herdarão o reino do céu. E Deus sabe da nossa fraqueza, Deus sabe da nossa luta, por isso Ele falou o seguinte, olha, mas Deus é fiel e justo se você confessar que você errou. Porque o erro só existe se você reconhecer que ele é erro. Não é verdade? Porque se você não reconhecer que aquilo é um erro, você vai continuar perdurando naquilo ali, porque você acha que é um correto fazer. Se na sua natureza, no seu entendimento, você acha que lá é certo fazer, você vai continuar fazendo. Mas no momento em que o Espírito Santo fala assim, isso aqui, você lembra lá o pastor Aguiar leu lá a palavra? Não sou eu que estou falando, irmão, está escrito aqui, né? Tudo isso que eu disse aqui. Então, mas eu já fiz isso. Bom, o fato de você ter feito, Paulo reconhece. Alguns têm sido isso, mas já foram lavados, né? O sangue de Jesus, quando você recebeu Jesus, você pediu perdão pelos seus pecados, você foi lavado. Mas aqueles que ainda não conhecem Jesus, é isso que eu queria dizer. Aqueles que não conhecem Jesus, não pediu para Jesus lavar os seus pecados. E ele tem que ser purificado, santificado, porque senão não entrarão no reino dos céus. Por isso que quando nós começamos o culto hoje, né? Nós começamos a cantar, né? Galileu, Jesus. Olha, dá para a gente ficar aqui o culto inteiro só louvando Jesus. Quanto que Jesus fez e faz por nós, né? Lindo, lindo, lindo és, né? Glórias, glórias eu te dou, né? Porque Jesus, irmão, ele tirou esse pecado que nós tínhamos, que você não teria condições de pagar jamais. E aí, irmão, o que acontece, né? Nós vamos continuar lendo aqui a palavra de Deus. A Bíblia diz o seguinte, que tem aqui Romanos 3,19, né? Diz o seguinte, ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante a Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, quando não existia lei, você não poderia falar que você estava em pecado, porque não existia lei. Mas quando a lei veio, estampou o pecado. Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não usarás o nome do Senhor em vão, não terá outro Deus além, né, diante de ti, né, não adorarás outro Deus, não adorarás a imagem. Então, a lei veio e estampou. Agora você sabe que aquilo ali é pecado. Irmãos, se você está numa cidade do interior e lá a rua não tem sinalização nenhuma, então não tem lei. Você pode ir tanto subir como descer, né? Na boa, não vai acontecer nada. Mas no dia em que a autoridade de trânsito colocar uma placa, sentido único para cá, se você descer, você está cometendo uma infração da lei. E o que acontece quando tem lei? Tem multa. Você desobedeceu a lei, vai incorrer num peso, vai te custar alguma coisa. Então, antes, a palavra que Paulo está falando aqui, antes da lei, tudo bem, mas a lei veio para estampar o pecado. Tá? Romanos 3,19 diz o seguinte, visto que ninguém será justificado diante dele por obras, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então havia o quê? Deus criou o perdão, que seria a remissão
né, uma oferta, né? Você tem que ofertar alguma coisa, tinha que ofertar uma vida, né? De acordo com as posses, tinha um novilho para o sacerdote, quando o sacerdote errava, tinha uma cabra, tinha ovelha, tinha uma pomba, quando a família era muito pobre, não podia dar um novilho, né? Podia pegar uma pombinha, né? Já servia, porque era uma vida. Mas uma vida tinha que ser dada em troca do pecado, para que houvesse remissão, para que aquele pecado fosse encoberto. Senão ficaria sobre ele a iniquidade. Quando Jesus morre na cruz, irmãos, ele é o Cordeiro Santo, né, que veio para tirar todos os pecados. Ele é o Cordeiro que foi dado por nós. Então, aqui nós vamos ver o seguinte, né? A lei veio para estampar o pecado e que nos afasta de Deus. Mas, quando nós falamos aqui, seguindo aqui no verso 22, tá? Romanos 3, 22. Deixa eu chegar lá. Romanos 3, 22. Olha o que diz a palavra. Romanos 3, 22 diz assim, no 21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, né, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então, é para todo mundo que crê nele. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé de novo. Deus propôs, foi proposta de Deus, dar Jesus em troca, né, pela fé, né, no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, a partir daqui, irmão, Deus falou o seguinte, olha, a justiça, né, será feita, a justiça de Deus será feita pela fé em Cristo Jesus. Então, aquele que estão ainda seguindo a lei, ele não vai conseguir cumprir a lei. E o Deus, sabendo que nós somos fracos, natureza pecaminosa, Deus falou o seguinte, olha, eu sei que você vai ter momentos que você vai errar, mas João 8, 9 fala assim, mas Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados confessados, e já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a palavra diz aqui, que pela fé, né, a justiça de Deus será feita, a remissão de pecado para aqueles que crêem no Senhor Jesus. Então, nisto, né, no verso 25, a quem Deus propôs que no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, a sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, dentro daquela palavra que alguém tinha que morrer, né, quando Jesus veio, a morte de Jesus na cruz é a morte que veio para ser o plano de Deus, ser o sacrifício que cruz, ele é suficiente para todos os pecados que nós cometemos e viemos a cometer quando arrependidos, não voluntariamente, né? Então, nisso aqui, eu quero chamar vocês ainda, caminhando aqui para a finalização da nossa ministração, Hebreus 5, de 1 a 2. A palavra diz assim, lá em Hebreus, porque todo sumo sacerdote, e Jesus era o nosso sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tantos dons de sacrifícios pelos pecados, tantos dons como sacrifícios pelos pecados.
e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então, a palavra lá em Hebreus fala que nós temos um sumo sacerdote, tá? Que é Jesus, sendo tomado dentre os homens, que ele viveu como homem aqui na terra, foi constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios. E o sacrifício de cruz, né? O sacrifício do sangue de Jesus pelos nossos pecados, que ele é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Não está falando daqueles que atrevidamente continuam pecando, não. Vocês estão percebendo aqui uma diferença? Dos ignorantes e dos que erram. Mas daqueles que sabem que é errado e continua, ele não pode fazer nada. Tá? Então, Filipenses 2, 5, 11, irmão, fala o seguinte: todo joelho se dobrará, toda língua confessará a Jesus Cristo como seu Senhor. E aí, eu fico triste quando eu vejo uma pessoa tão achando que ela está salvo porque ela crê em Deus, mas ela despreza Jesus. Se Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, e eu desprezo, né, que Jesus Cristo é aquilo que ele disse, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Né? Então, João 14, 1, Jesus começa falando assim: olha, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, mas creia também em mim. Jesus falando, irmão. Porque tem muitas pessoas que creem em Deus, mas não creem em Jesus. Se não crê no Senhor Jesus como seu Salvador, mas crê, né, em santos, como, né, a mãe de Jesus, como uma pessoa que vai interceder, né? Isso aí é um engano tão grande. Nós não queremos aqui discutir, né, a questão de religião, mas assim, é muito importante nós entendemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Né? Então, para nós caminharmos aqui para o fim, né, eu convido o pessoal do louvor já se posicionando. Diz assim, ó, Isaías 53, 11: todavia, o Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E ele verá o fruto do penoso trabalho, e sua alma ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Irmão, quando nós lemos aqui a palavra, Deus amou o mundo, todo mundo, né? De tal maneira que deu o seu Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereça. Deus não faz distinção de pessoas. Não importa a sua crença hoje. O importa é que você acredita que Ele amou o mundo, que Ele deu Jesus para morrer na cruz. Você crê? Creio.